Capítulo 7. Uma oferta sem reverência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, está escrito: Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. O tempo passou depois do dia de Pentecostes. A igreja havia se beneficiado com a presença de Deus e com o seu poder. Multidões foram salvas, outros foram curados e libertos. Ninguém tinha falta de nada, pois todos compartilhavam o que tinham. Aqueles que tinham bens os vendiam e traziam o produto aos apóstolos para distribuição entre os necessitados. A oferta de um estrangeiro. José, a quem o apóstolo dera o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Chipre era uma ilha abundantemente abençoada, com recursos naturais, famosa por suas flores e frutos. O vinho e o óleo eram produtos ali em abundância. Havia uma variedade de pedras preciosas, mas a sua principal fonte de riqueza estava em suas minas e florestas. Havia muitas minas de prata, cobre e ferro. Era um país que transbordava de riquezas naturais. Se você possuísse uma terra em Chipre, provavelmente seria rico. Imagine isto: um levita rico chamado Barnabé, de outra terra, traz todo o valor que recebeu pela venda de sua terra, que era provavelmente uma soma muito grande, e o coloca à disposição dos apóstolos. Agora leia com atenção. Os versículos do homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Atos capítulo 5, verso 1. Observe a primeira palavra desta frase. Entretanto, na Bíblia, nenhum pensamento novo é introduzido com a palavra entretanto. Lembre-se de que os tradutores foram pessoas que separaram cada livro da Bíblia por capítulo e versículo. Originalmente, o livro de Atos era apenas uma grande carta escrita por um médico chamado Lucas. Através do uso da palavra entretanto, fica óbvio que o que havia acabado de acontecer no quarto capítulo de Atos está ligado ao relato de Ananias e Safira, no capítulo 5. Na verdade, seria ousado o bastante para dizer que não podemos entender completamente o que está para acontecer sem levar em consideração o que havia acontecido anteriormente. Isso explicaria a razão da palavra entretanto no começo da frase. Vamos analisar juntos a passagem. Um recém-chegado que é muito rico entra para a igreja e traz uma oferta muito grande, fruto de uma terra que vendeu. A oferta desse homem faz com que Ananias e Safira reajam vendendo algo que possuem. Examinem os próximos versículos com atenção. Atos capítulo 5, verso 2 e 4. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: porque se encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, acertastes no coração esse desígnio?
Não mentistes aos homens, mas a Deus. Até esse ponto é possível que Ananias e a sua mulher provavelmente tivessem a reputação de serem os maiores contribuintes da igreja. Eles provavelmente recebiam muita atenção das pessoas por sua generosidade. Vendo a reação deles, estou certo de que eles apreciavam muito esta posição de respeito e o reconhecimento que recebiam por seu ministério de contribuir. Mas agora eles haviam sido superados. A atenção havia mudado para aquele novo homem, o levita de Chipre. Todos estavam enaltecendo as virtudes deste homem generoso. O povo conversava entre si longamente sobre como aquela grande oferta ajudaria tantas pessoas necessitadas. Era o assunto da igreja. A luz da atenção havia sido desviada de Ananias e Safira, criando um vácuo com o qual eles não conseguiam lidar. Eles reagiram, vendendo imediatamente um pedaço de terra. Ele também era valioso, e eles receberam uma grande quantia em dinheiro. Provavelmente aquele era o bem de maior valor que possuíam juntos. Eles devem ter concluído: isso é dinheiro demais para abrirmos mão dele. Não podemos dar tudo, mas queremos que pareça que estamos dando tudo. Então vamos dar somente parte dele e dizer que é tudo que recebemos. Juntos entraram em um acordo para reter uma parte do lucro, mas ainda não queria que parecesse que haviam dado o valor total. O engano foi o pecado deles. Não estava errado guardar uma parte do produto da venda. O dinheiro era deles para fazerem o que desejasse. Mas estava errado dizer que havia dado tudo o que receberam, quando na verdade era uma mentira. Eles queriam o louvor dos homens, mais do que a verdade e a integridade. A reputação era importante para eles. Eles devem ter se consolado, dizendo: que mal pode haver? Estamos dando e suprindo a necessidade dos menos afortunados, e isso é que importa. Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se tememos o homem, serviremos ao homem, porque servimos aquele que tememos. Ananias e Safira temiam os homens mais do que temiam a Deus. Isso fez com que eles não calculassem os seus atos e se apresentassem diante da presença de Deus sem o santo temor. Se eles tivessem temor de Deus, jamais teriam mentido na sua presença. Atos capítulo 5, versos 5 ao 6 está escrito: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Este homem levou uma oferta para os necessitados e acabou caindo morto. Houve um julgamento imediato. Um grande temor caiu sobre todos os que testemunharam ou ouviram falar daquilo. Continue lendo. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-se-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí as portas, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Atos capítulo 5, versos 7 ao 11. É bem possível que Ananias e sua mulher tenham sido alguns dos primeiros a receber a salvação pela graça. Eles podem ter sido os maiores contribuintes da igreja.
Eles podem ter sacrificado sua posição social e sua segurança financeira para servir a Deus. Mas os sacrifícios de nada valem quando não são acompanhados por corações que amam e temem ao Senhor. Observe o último versículo da passagem. E sobreveio grande temor em toda a igreja. Lembre-se da advertência de Deus a Arão quando seus 2 filhos morreram na presença de Deus ao apresentarem suas ofertas sem reverência. Levítico capítulo 10, versículo 3 está escrito: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ao longo dos séculos, Deus não havia mudado. A sua palavra e o seu nível de santidade não variaram. A sua palavra não havia vacilado desde a sua liberação há cerca de 2000 anos. Deus era e sempre será o grande rei, e deve ser reverenciado como tal. Não podemos tratar levianamente o que ele chama de santo. A Bíblia não diz que grande temor sobreveio à cidade, mas sim que um grande temor sobreveio à igreja. A igreja estava desfrutando da presença do Senhor e de todos os seus benefícios, quando o povo foi cheio do Espírito Santo. Eles agiram como bêbados. Estou certo de que alguns riram de alegria e da maravilha de tudo aquilo enquanto todos falavam em línguas. Porque outro motivo, as pessoas teriam se confundido e pensando que eles estavam embriagados às 9 da manhã. Atos capítulo 2, versículo 15. Talvez com o passar do tempo as pessoas tenham se acostumado demais com a presença de Deus. Ela havia se tornado comum para alguns deles. Talvez eles se lembrassem do quanto Jesus havia sido acessível e agora tivesse decidido que o relacionamento deles com o Espírito Santo seria semelhante. Embora Jesus, o Filho e a imagem expressa de Deus feito carne, não podemos nos esquecer que ele veio como filho do homem e como mediador, porque o homem não podia se aproximar da santidade de Deus. Embora eles sejam um, há uma diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até Jesus disse que os homens podiam falar contra ele e que isso lhe seria perdoado, mas não contra o Espírito Santo. Jesus estava dizendo a eles antecipadamente que uma ordem divina e santa estava para ser restaurada. Antes da vinda do Filho, o povo havia sentido medo, o pavor de Deus, sem temê-lo. Agora o homem havia sido restaurado a Deus e a ordem divina tinha de ser restabelecida. A igreja desperta para a santidade de Deus quando Ananias e Safira caem mortos aos pés de Pedro. Alguns devem ter dito consigo mesmo: talvez devamos repensar algumas coisas. Outros podem ter pensado: aquele poderia facilmente ter sido eu. O conceito que outros tinham a respeito de Deus foi abalado. Acho que eu não o conheço tão bem quanto pensei que conhecesse. Não poderia imaginar que ele executasse um julgamento tão rápido e severo, mas todos exclamaram maravilhados e impressionados: Ele é santo e onisciente. Grande temor sobreveio a toda a igreja, enquanto eles sondavam seus corações impressionados com esse Deus de maravilhas e poder, tão amoroso, ao mesmo tempo tão santo. Ninguém deixou de ser afetado por esse acontecimento assustador. Conduzi-vos no temor do Senhor. Pedro, que tanto andou com Jesus como testemunhou este julgamento, mais tarde escreveu, por inspiração, essa advertência sincera. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um,
Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observe que ele não diz, portai-vos com amor. Sim, devemos andar em amor, pois sem ele nada temos, separados do seu amor. Não podemos sequer conhecer o coração do Pai. Anteriormente, nesta mesma epístola, Pedro comenta sobre o amor que deve arder em nossos corações pelo Senhor, a quem, não havendo visto a mais, fomos chamados para ter um relacionamento pessoal de amor com o nosso Pai. Mas Pedro rapidamente acrescenta o equilíbrio do temor do Senhor. O nosso amor por Deus é limitado por uma falta de santo temor. Nossos corações devem conter a luz e o calor dessas duas chamas. Você pode se perguntar como este amor poderia ser limitado. Você só pode amar alguém até o ponto em que o conhece. Se a sua imagem de Deus é deficiente quanto a quem Ele é, então você tem um conhecimento superficial daquele a quem você ama. O verdadeiro amor está fundamentado na verdade de quem Deus realmente é. Você acha que Ele revela o seu coração àqueles que o consideram levianamente? Você faria isso? Na verdade, Deus o escolheu ocultar-se. Isaías capítulo 45, versículo 15. O salmista se refere ao lugar do seu esconderijo como lugar secreto. Salmos 91, verso 1. É no secreto que descobrimos a sua santidade e a sua grandeza, mas somente aqueles que o temem encontrarão esse refúgio secreto, pois não é dito. Lá em Salmos 25, verso 14, está escrito o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Agora você pode entender mais plenamente as palavras de Pedro. Paulo, que não andou com Jesus na terra, mas o encontrou na estrada para Damasco, fortaleceu essa exortação, acrescentando a palavra tremor. Ele diz aos crentes: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Na verdade, essa expressão é usada 3 vezes no Novo Testamento para descrever o relacionamento adequado entre o crente e Cristo. Paulo conheceu Jesus por revelação do Espírito. Essa é a mesma forma como nós o conhecemos. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Se procurarmos ter acesso ao conhecimento de Deus e andamos com Ele, como andamos com homens naturais e corruptíveis, acabaremos considerando a sua presença como coisa comum, como alguns fizeram na igreja primitiva. Estou certo de que Ananias e Safira faziam parte daqueles que estavam entusiasmados e atônitos na igreja primitiva de Atos. Todos estavam impressionados com os sinais e maravilhas abundantes, mas até os sinais e maravilhas se tornaram coisa comum. Quando houver falta de temor de Deus em nosso coração, o temor de Deus teria impedido a loucura desse infeliz casal. Vê lá em Salmos 34, verso 11 ao 13. O temor teria revelado a santidade de Deus. Precisamos nos lembrar desses atributos imutáveis. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Paulo se refere ao fogo a ser experimentado pelos crentes quando eles comparecerem perante um Deus santo no trono do julgamento. Ali prestaremos conta das nossas obras feitas no corpo de Cristo, tanto boas quanto mais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo, então, adverte: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Por causa do amor de Deus, podemos ter confiança quando nos aproximamos dele. A Bíblia acrescenta que devemos servi-lo e nos aproximar dele de forma aceitável. Como? Com reverência e santo temor.
Hebreus capítulo 12, versículo 28. Os que nasceram de novo conhecem a Deus como Abba Pai, mas isso não invalida a sua posição como juiz de toda a carne. Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7, Hebreus capítulo 12, versículo 23. Deus deixa claro: o Senhor julgará o seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Imagine um rei terreno com filhos e filhas no palácio. Ele é marido e pai, mas na sala do trono ele é rei e deve ser reverenciado como tal até por sua esposa e filhos. Sim, há momentos em que sinto o pai me chamar do seu aposento particular com os braços estendidos, convidando-me: venha, pule no meu colo, vamos nos abraçar e conversar. Gosto muito desses momentos e eles são muito especiais, mas há momentos em que estou orando ou participando de um culto e temo o tremor da sua santa presença. Houve um culto assim em agosto de 1995, na conclusão de uma semana de reuniões em Kuala Lumpur, na Malásia. A atmosfera havia ficado muito difícil, mas naquele dia senti que finalmente havia ocorrido uma reviravolta na situação. A presença do Senhor encheu o prédio e várias pessoas riam enquanto a sua alegria fluía. Isso continuou por 10 a 15 minutos. Depois houve uma pausa, seguida por outra onda da presença de Deus. Mas pessoas foram tocadas. Mais uma vez houve uma trégua. Depois, outra onda da presença de Deus varreu o lugar com uma alegria que encheu o santuário, até que praticamente todos receberam refrigério e riam. Então houve outra pausa. Foi então que ouvi o Senhor dizer: estou vindo em uma última onda, mas será muito diferente das outras. Continuei em silêncio. Esperei. Dentro de 10 minutos, uma manifestação muito diferente da presença de Deus tomou conta do local. Foi tremendo e quase assustador, porém fui atraído para ela. A atmosfera ficou carregada. As mesmas pessoas que estiveram rindo apenas algum instante antes começaram a chorar, a gemer, a soluçar. Alguns até gritavam como se estivesse ardendo em chamas. Porém, esses não eram os gritos atormentados da atividade demoníaca. À medida que eu atravessava a plataforma, este pensamento passou por minha mente: John, não faça nenhum movimento errado, nem diga nenhuma palavra errada. Se você fizer, é um homem morto. Não estou certo de que aconteceria, mas esse pensamento transmite a intensidade de que eu sentia. Eu sabia que a irreverência não podia existir naquela magnífica presença. Testemunhei duas respostas diferentes naquele dia. Ou o povo tinha medo e se retirava da sua presença, ou eles temiam a Deus e se aproximavam da sua tremenda presença. Este definitivamente não era um daqueles momentos em que Deus sussurrava: venha, pule em meu colo. Saímos da reunião envolvidos pelo temor. Muitos se sentiam completamente transformados pela tremenda presença de Deus. Um homem que havia sido poderosamente tocado por sua presença me disse depois: sinto-me tão limpo por dentro. Concordei, pois o que eu sentia purificado também. Mais tarde, encontrei este versículo: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 19, verso 9. O temor do Senhor permanece. O temor do Senhor realmente permanece para sempre. Se Lucifer tivesse temor, ele jamais teria caído do céu como um raio. Isaías, capítulo 14, verso de 12 ao 15. E Lucas, 10 a 18. Lucifer era o querubim ungido no Monte Santo de Deus e andava na presença do Senhor. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 a 17. Mas Lucifer foi o primeiro a exibir a falta de temor de Deus.
Ouça-me, povo de Deus. Você pode ter o óleo santo da unção sobre você, como Nadab e Abiú tinha. Você pode ter o óleo santo. Você pode operar em sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os enfermos, no seu poderoso nome, mas não ter o temor do Senhor. Sem ele, o seu fim não será diferente do fim de Nadab e Abiú, ou do fim de Ananias e Safira, porque é o temor do Senhor que faz com que você permaneça diante da presença do Senhor para sempre. Adão e Eva andavam na presença do Senhor. Eles amavam e se beneficiavam com a sua bondade. Eles nunca haviam se escandalizado com nenhuma autoridade. Eles viviam em um ambiente perfeito, mas desobedeceram e caíram, sofrendo um grande julgamento. Eles jamais teriam caído se possuíssem o temor do Senhor. O temor do Senhor realmente permanece para sempre. Se Ananias e Safira temessem a Deus, eles não teriam se portado de forma tão insensata, pois pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios, capítulo 16, verso 6. Alguns podem questionar: o meu amor por Deus não me impede de pecar. Sim, mas qual é a extensão desse amor? Quando não se tem o temor do Senhor? Quando visitei Jim Becker na prisão, ele compartilhou comigo como o calor da prisão fez com que ele passasse por uma transformação completa em seu coração. Ele teve uma experiência com Jesus, como mestre pela primeira vez. Ele compartilhou como havia perdido sua família, seu ministério, tudo o que possuía, e como depois encontrou a Jesus. Lembro-me claramente de suas palavras: John, essa prisão não é o julgamento de Deus sobre a minha vida, mas a sua misericórdia. Creio que se eu tivesse continuado no caminho em que estava, eu teria terminado no inferno. Então, Jim Beck compartilhou essa advertência para todos nós. John, eu sempre amei Jesus, mas ele não era meu Senhor. E há milhões de americanos como eu. Sim, Jim amava a imagem de Jesus que havia sido revelada a ele. O seu amor havia sido imaturo, pois lhe faltava o temor do Senhor. Hoje, Jim Beck é um homem que teme a Deus. Quando perguntei a ele o que faria quando saísse da prisão, ele rapidamente respondeu: se eu voltar a ser como era, serei julgado. Ninguém ousava juntar-se a eles. O que aconteceu com Ananias e Safira abalou a igreja. Aquilo trouxe à tona as motivações do coração para serem examinadas. Aqueles que se viram na falta da reverência de Ananias e Safira rasgaram seus corações em arrependimento. Outros calcularam o custo, mas seriamente, antes de se unirem à Assembleia de Crentes em Jerusalém, alguns podem ter ido embora temendo o julgamento de Deus. Grande temor sobreveio à igreja, mas eles também impressionou a todos que ouviram falar sobre o que havia acontecido com aquele casal. Estou certo de que aquilo foi notícia por algum tempo na cidade. As pessoas se perguntavam: você ouviu o que aconteceu com aqueles seguidores de Jesus? Um casal levou uma oferta para os necessitados e ambos caíram mortos. A Bíblia relata. Atos capítulo 5, verso 13 ao 14. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Pode parecer uma contradição. Ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o versículo seguinte declara que os crentes cresciam cada vez mais. Como pode os crentes crescer quando ninguém quer se juntar a eles? Que na verdade está sendo dito aqui, acredito que ninguém ousava se juntar a eles para seguir a Jesus, até ter calculado o custo.
Não havia mais adesões por motivos egocêntricos. Agora as pessoas vinham ao Senhor por causa de quem Ele era, e não por causa do que Ele podia fazer. É fácil desenvolver rapidamente uma atitude de irreverência quando vamos ao Senhor pelo que Ele pode fazer por nós ou nos dar. É um relacionamento baseado em bênçãos e acontecimento. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, e isso inevitavelmente acontecerá. Ficamos decepcionados. E como os filhos mimados, o nosso respeito se vai, quando a irreverência é julgada. Todos fazem uma avaliação de suas vidas e as motivações erradas são purificadas pela luz do julgamento. Esta é a atmosfera para corações sinceros de arrependimento, cheios do temor de Deus. Por que eles? Por que Ananias e Safira morreram? Conheço pessoas que mentiram para pregadores e elas não foram julgadas tão severamente. De fato, houve muitos atos mais irreverentes do que o de Ananias e Safira na história da igreja e até na igreja atual. Ninguém mais cai morto nos cultos. Todo esse acontecimento parece impossível hoje em dia. A resposta encontra-se oculta nos versículos imediatamente posteriores ao relato. Atos capítulo 5, verso 15. Mas a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos, a sua sombra se projetasse em algum deles. Observe que eles deitavam os enfermos nas ruas. Não na rua, mas nas ruas, esperando que a sombra de Pedro passasse por ali, para que os enfermos pudessem ser curados. Agora, entendo que o que eu vou dizer está sujeito à argumentação, mas creio que essa interpretação não estava limitada apenas à sombra física de Pedro. Uma sombra não tem poder de curar enfermo. Creio que era a nuvem de Deus, a presença do Senhor. Era tão forte em Pedro que uma nuvem cobria a própria sombra de Pedro. Do mesmo modo, quando Moisés desceu no monte de Deus, a glória de Deus estava brilhando em seu rosto, de modo que a sua própria imagem era coberta por ela. Será que o próprio Deus havia coberto Pedro em uma nuvem de sombra para esconder a sua glória? Em Atos capítulo 5, verso 15, tudo que Pedro tinha de fazer era ficar dentro do alcance da sombra dos enfermos, e multidões nas ruas eram curadas. Sabemos que uma presença muito apalpável da glória de Deus repousava sobre Pedro, quando Ananias e Safira mentiram a Pedro pela primeira vez e caíram mortos. Na essência, Ananias e Safira caíram mortos porque foram irreverentes na presença do Senhor, cuja glória já havia sido revelada. Assim como Adão, Nadab e Abiú e os filhos de Israel, mais uma vez vemos o padrão de ordem, glória e julgamento. Nos capítulos seguintes aplicaremos esse padrão à nossa igreja, nos dias atuais, à medida que mergulhamos mais fundo. Veremos por que o amor de Deus precisa estar conjugado ao temor de Deus.